9 horas, 1 minuto. Esta é a segunda hora do Bom Dia Açores e connosco está, como é hábito às quintas-feiras, depois de ter estado ausente as últimas 2 quintas-feiras. Quinta-feira passada ele esteve connosco por telefone. Hoje está no estúdio. Bom dia, Sr. Padre Vítor. Bom dia, Lucélia. Bom dia à Ana também. Bom dia a todas as nossas ouvintes e os nossos ouvintes do Asas do Atlântico. Já tinha saudades de estar aqui. Nós também já tínhamos saudades suas. É sempre bom vir aqui à rádio. Fez mais um aniversário a semana passada. 69 anos do é clube, 68 da rádio. É já uma idade respeitosa. Todas as idades são respeitosas, mas honra seja feita de facto ao Clube Asas do Atlântico por tudo aquilo que ele faz pelos marienses, por tudo aquilo que ele faz por todos aqueles que o escutam lá longe e aqui perto. Nós estamos, domingo é o 28º domingo do tempo comum. É um tema muito interessante, tem muito a ver até com uma música que estava dando na rádio quando eu vim para aqui, do Mário Gil, que tinhas colocado, o que é que se leva desta vida. E no fundo a conclusão que ele tira dessa música, o que levamos da vida são as relações, os relacionamentos, e portanto a gente deve apostar muito na vida, é nos relacionamentos. É a conclusão mais ou menos que se tira do texto deste domingo. Estamos a ler Marcos, é o capítulo 10º de Marcos, versículos 17 a 30. Tema muito interessante e muito atual. Naquele tempo, ia Jesus pôr-se a caminho, quando um homem se aproximou dele correndo, ajoelhou diante dele e perguntou-lhe: Bom mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Porque me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Tu sabes os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não cometas fraudes, honra pai e mãe. O homem disse a Jesus: Mestre, tudo isso tenho eu cumprido desde a juventude. Jesus, fitando nele o olhar, sentiu afeição por ele e disse: Falta-te apenas uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo isto, anuviou-se-lhe o semblante e ele retirou-se pesaroso, porque era muito rico. Então Jesus, olhando à sua volta, disse aos discípulos: Como será difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com estas palavras. Mas Jesus afirmou-lhes de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles admiraram-se muito e diziam uns aos outros: Quem pode então salvar-se? Fitando neles o olhar, Jesus respondeu: Aos homens é impossível, mas não a Deus, porque a Deus tudo é possível. Este é o texto do próximo domingo. É uma história conhecidíssima, uma história daquelas que marcam os evangelhos, porque é um fracasso de Jesus. O padre Jacinto Monteiro foi meu querido professor de História de Portugal e de História da Igreja. Dizia que Jesus na Bíblia tinha tido 2 grandes fracassos: Judas e o jovem rico. Pessoas que Jesus não conseguiu conquistar. Mesmo fitando nele o olhar, diz o texto aqui, mesmo fitando nele o olhar, Jesus também fitou o olhar em Judas, ele não conseguiu demover as pessoas da situação que estavam, da decisão que tinham tomado, daquele momento que estavam a viver. Ele não conseguiu demovê-los. Jesus sentiu afeição por ele, diz o texto, fitando nele o olhar, Jesus sentiu afeição por ele. Eu tenho a certeza absoluta que este jovem nunca mais esqueceu aquele olhar de Jesus. O texto diz que ele depois saiu muito triste, porque era muito rico. É curioso que Jesus não se impôs a este rapaz. Foi ele que procurou Jesus. Ele é que foi à procura de Jesus. Ele é que
sentia que era uma pessoa boa, mas faltava qualquer coisa para preencher a sua vida. Havia aquele mal-estar. Há qualquer coisa aqui em mim que não está bem. Há qualquer coisa em mim que não está bem. Tinha ouvido falar das maravilhas que Jesus Cristo fazia e dizia, e então vemos o texto, a gente subentende que é um jovem. Esta história ficou conhecida como sendo a história do jovem rico. Subentende-se que é um jovem porque diz, um homem aproximou-se correndo, ajoelhou-se diante dele e lhe perguntou. Portanto, tinha muita agilidade, dando a entender que era um jovem, um homem novo. Este homem foi ter com Jesus e faz a pergunta que todos nós fazemos. Senhor, eu gostava de ser feliz, mas há qualquer coisa em mim que está emperrado. A minha vida está emperrada. Há qualquer coisa aqui que não está bem e falta-me aqui qualquer coisa. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Jesus começa por alertá-lo para a fidelidade à religião. Este rapaz era judeu, os judeus têm os mandamentos, que são o fundamental do judaísmo. Olha, cumpre a religião, cumpre os mandamentos, vive os mandamentos, e o rapaz, não com presunção, acreditamos que não seja com presunção, disse, eu já faço tudo isso. Portanto, era uma pessoa correta. Era uma pessoa justa, era uma pessoa correta. Não havia aqui nada neste homem que pudesse ser apontado. Mas Jesus sabia, Jesus vai, quando fita em nós o olhar, Jesus vai ao fundo de nós mesmos e descobre a raiz do nosso mal-estar. Ele descobre logo. E Jesus disse-lhe, tu vieste aqui para saber o que é que é preciso para seres feliz. Olha, eu vou-te dizer, tu estás muito apegado aos teus bens, liberta-te disso. Isso é que está fazendo mal. Tu és como um pássaro que está preso. Os pássaros presos não são felizes. Mesmo que esteja preso a um fio, um pássaro mesmo que esteja preso a um fio de nylon ou coisa, mesmo que tenha uma certa distância para poder voar ali à volta, mas não está preso. Um pássaro numa gaiola está preso, não é feliz. A gente pode pensar que ele é feliz, mas ele não é. Tem só aquele espaço da gaiola para voar. Pode-se habituar à gaiola apenas. Este rapaz também estava preso a alguma coisa. E a prova está aí. Jesus diz, falta-te uma coisa. Portanto, estava ali a cura para a sua doença. Vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. E o jovem retirou-se muito triste, porque era muito rico. Portanto, não conseguiu dar a volta à sua vida. Ele não conseguiu dar a volta à sua vida. Este texto, à primeira vista, dá a entender que quem tem riqueza não é feliz. Era isso mesmo que eu estava a pensar. Ou quem tem dinheiro tem de dar tudo para poder ser feliz. Mas não é isso que Jesus quer. Jesus não queria na miséria. Jesus não o queria na pobreza. Jesus não diz aqui, ele diz como é difícil a um rico entrar no reino dos céus. A gente pensa que os ricos não se salvam. Mas o reino dos céus não é a vida para além da morte. O reino dos céus é como é difícil a um rico ser feliz. No fundo é isso que... O reino dos céus é o sonho que Deus tem para nós. E o sonho que Deus tem para os homens e para as mulheres neste mundo não é um sonho de miséria, não é vivermos na miséria. É vivermos tão bem, que nós é que possuímos as coisas e não são elas que nos possuem. Eu sou dono do meu dinheiro, eu sou dono dos meus bens e não são eles. Este rapaz não era dono dos seus bens, porque os bens pesaram mais nele do que a proposta que Jesus lhe fez. Ele era possuído pelos seus bens. Ele estava preso. Quando uma pessoa chega ao ponto de não conseguir deixar uma coisa e por causa disso não tomar uma decisão importante, essa coisa que ela pensa que é o seu bem é o seu mal. É o seu mal. É o seu mal. Portanto, Jesus quis dizer isto a este rapaz. Este rapaz vem ter com Jesus dizendo que não estava bem. Jesus diz, tens uma doença, de facto, tu tens uma doença, essa doença tem cura, e a cura é esta. O rapaz saiu dali sabendo que tinha uma doença, sabendo que a doença tinha uma cura, e não quis curar-se. Ele não quis curar-se. Ele um outro patamar onde podia ter chegado, e não quis porque estava preso àquelas coisas que tinha. A música que estávamos a cantar de Margida, que estava-se a cantar aqui a bocado, a gente não leva nada desta vida. A gente não leva nada desta vida. E se a nossa vida for apenas gasta com preocupações, com dinheiro, com riquezas, com casas, com terrenos, com bens, e se a gente briga com as pessoas que ama por causa de dinheiro, de casas, de bens, somos os mais tristes dos homens. Somos uma tristeza. Uma pessoa que vive em função de bens, em função de dinheiro, uma pessoa que briga com o irmão,
com a irmã, com o vizinho, com o pai, com a mãe, por causa disso, essa pessoa tem que ir ao espelho e dizer assim: eu sou estúpido, eu sou tolo, a minha vida é uma miséria, isto é uma desgraça, porque eu estou brigando por coisas que não valem a pena, eu estraguei relações importantes da minha vida por causa de bens que não valem a pena. A pessoa tem que dizer isso ao espelho. Isso é estupidez autêntica. É uma forma estúpida de viver. A gente, e há quantos cristãos, mesmo cristãos, que vivem brigados por causa de bens. Brigados por causa de bens. E contudo, devem ir todos os domingos à missa. Às vezes também, é isso mesmo. A gente, eu não entendo como é que a gente consegue deitar-se e levantar-se, estão de mal com alguém, sabendo que esse mal aconteceu por causa de uns dinheiros no banco, ou de um palmo de terra a mais, ou de uma casa velha que a gente ia herdar e que o outro que pegou não sei o quê. Eu não sei como é que uma pessoa consegue viver com isto. Eu não sei como é que uma pessoa consegue viver com isto, sinceramente. E passa a sua vida. A gente só tem esta vida para viver. Essas pessoas devem pensar que existe a reencarnação e, portanto, vão ter uma outra oportunidade para ter uma vida diferente com outro tipo de relacionamentos. Eu só tenho uma mãe, eu só tenho um pai, os irmãos que eu tenho são só aqueles. Como é que eu consigo sair deste mundo e as coisas não estarem resolvidas? Pá, eu não entendo, sinceramente. Para mim é estupidez. É estupidez. Quando a gente parte deste mundo, as contas bancárias, as terras, as casas ficam tudo aí. Tudo cá. A Margit estava dizendo isso, absolutamente. E o pior é que a gente não investiu no mais importante, que são os relacionamentos. Os relacionamentos. É tão bom a gente... Nós, por causa da imigração, nós os açorianos temos o nosso coração sempre repartido. Há sempre alguém nosso que está fora de cá, do nosso país. Seja no continente, seja na Europa, ou seja no Canadá e na América. É tão bom estar com os nossos irmãos outra vez. Estive agora no Canadá e na América, tenho um no Canadá, outro na América, já com sobrinhos. Minha irmã foi comigo de cá. A gente... É tão bom estarmos juntos. É tão bom. Mesmo com as diferenças que nós temos uns com os outros, mesmo com as diferenças que às vezes as cunhadas têm uns com os outros, faz parte da vida, percebe? Faz parte. Mas estamos ali. A gente às vezes discute, mas estamos ali. Nós não podemos, de maneira nenhuma... É triste quando a gente chega ao fim da vida e percebe que afinal o essencial era isso e a gente gastou a vida sem se preocupar com isso, sem investir nisso. Sem investir nisso. A Bíblia tem uma forma curiosa de tratar dos ricos que não sabem viver a sua vida. Não é, Jesus já não quer que a gente viva pobres. Não quer que a gente esteja presos por causa de bens. Jesus não quer que a gente viva na miséria. Ele quer que a gente saiba partilhar. Os bens que não são para partilhar, para dispor a outros, estão a aprender. Se eu não tenho capacidade de partilhar, só que não me quero desfazer das coisas, eu estou preso àquilo. Eu estou preso. Isso é um teste. Este rapaz, Jesus fez-lhe um teste à sua vida. Como nós podemos fazer testes às nossas vidas também. Como nós podemos fazer testes. Eu digo isso tantas vezes, digo também de mim mesmo. Quando passa um ano, de 1 de janeiro até 31 de dezembro, e há roupas no nosso roupeiro que a gente não usou, há louças nos nossos armários que a gente não usou, há camas que a gente não usou na nossa casa, aquilo está preso. Se a gente mantém essas coisas, estamos presos àquilo. Ai, não me desfaça isso, porque isso foi de fulano, isso é de ciclano, isto é tão bom, isto é de vista alegre, é disto, daquilo. Oh, criatura, se não usaste durante um ano é porque não precisavas. Se passar um ano e não foste a buscar aquilo, não usaste aquilo, aquilo está, mas não precisas daquilo ali. Estás preso àquilo, isso está-te a fazer mal só. Quando a alegria que a gente tem em desfazer-se de uma coisa que a gente não precisava dela, essa alegria compensa o termos desfeito dela. Compensa imenso. E a alegria de vermos os outros a receber, porque se calhar a outra pessoa vai fazer muita porque falta. é uma partilha que a gente faz. Olha, eu tenho mais, tu tens a menos, eu vou-te dar o que eu tenho a mais. Porque não me está fazendo falta, eu não usei durante este ano, isto é tão bom, que eu quero te dar. Se não for bom, não se dá tão bem. Portanto, só damos coisas que nós gostávamos para nós. Não se dá o que a gente não gosta, não se dá o que a gente não precisa, o que a gente não dá-se é o que a gente realmente gosta e que nos faz falta e que nos custa a desprendermos. Porque isso é que tem valor, é assim que tem valor. É curioso então que a Bíblia, o Novo Testamento principalmente, não dá nome aos ricos avarentos, aos ricos presos. Este rapaz fica para a história como sendo um jovem rico. Não temos o nome dele, não se sabe o nome dele. O outro rico da história de Lázaro, o rico avarento e o pobre Lázaro, não se sabe o nome do rico e o pobre Lázaro tem logo um nome ali. Lázaro, e o rico não se sabe o nome dele. Porque as pessoas que estão presas às coisas têm que ficar na história como sendo coisas também. Tu és uma coisa com as tuas coisas. Outras pessoas que eram ricas e que souberam desprender-se, a Bíblia deu-lhes nomes. Zaqueu. Zaqueu era um homem rico. Temos o nome dele. Porquê? Porque ele soube partilhar.
Levi, ou Mateus, que Jesus conquistou para fazer apóstolo, temos um nome, porque ele era um rico também, desprendeu-se, soube partilhar. Ele não ficou na miséria, ele soube partilhar. Madalena, tão agradecida a Jesus por ter livrado de uma doença que era tão grave na sua vida, também se desfez dos seus bens. Sabemos o nome dela. Susana, uma outra, uma Joana, essas dos Atos dos Apóstolos. Portanto, há pessoas na Bíblia que, pela atitude que tiveram com os seus bens, por saber pôr os bens ao dispor dos outros, e não ficaram menos ricos, ficaram mais ricos ainda. Quanto mais eu partilho, mais rico eu fico. Essas pessoas ficaram com os nomes aqui inscritos na Bíblia. São números gravados no céu, são números gravados na Bíblia. As pessoas que não souberam desprender-se nas suas vidas, que não souberam libertar-se de nada, as pessoas que estavam agarradas aos bens e por causa disso não tomaram decisões melhores para as suas vidas, essas existem apenas como anónimos. O rico avarento, o jovem rico, e há outras situações da Bíblia que trata dessa forma. A Bíblia trata dessa forma. Este texto faz-nos pensar. Tem que nos fazer pensar sobre as nossas escolhas, tem que nos fazer pensar sobre o que é mais importante para nós. Jesus fez um teste com este jovem e faz um teste a nós. É saber se realmente estamos agarrados. Saber se somos capazes. Eu, como filho, como irmão, como vizinho, se sou capaz de brigar por causa de dinheiro ou de bens. Se eu sou capaz de brigar, eu tenho que ir ao espelho da casa de banho todos os dias e dizer assim, eu sou estúpido. Eu sou estúpido. Quem briga por causa de coisas deste mundo é estúpido. Não há hipóteses. Mas hoje em dia a nossa sociedade, as pessoas que fazem a nossa sociedade, não ensinam isso mesmo às crianças que hoje em dia são tão materialistas. Pois, eu tenho muita pena e que vão crescendo nisto. Eu tenho muita pena que as crianças valorizem muitas vezes mais o material do que as amizades, do que crianças agarradas. Às vezes vê-se crianças agarradas que não sabem partilhar. O Papa João XXIII, na sua simplicidade, era um homem no estilo de este Papa que temos atualmente, como modelo de Papas, na sua cabeça, ele não é João Paulo II, a gente pensa, ele é parecido a João Paulo II. Não. A gente só diz que ele é parecido a João Paulo II porque a gente conheceu foi João Paulo II. Mas houve outro Papa neste século, no século passado, Papa João XXIII, só foi Papa 5 anos, tão bem, como este também deve ser. João XXIII, que era tão bem assim gordinho, bonacheirão, muito querido, e tinha uma linguagem muito simples. Toda a gente entendia a sua linguagem. E ele dava exemplos que as pessoas... O Bento XVI ele falava de um discurso de meia hora, já não percebia nada do que ele dizia. Era um intelectual de primeira, depois tinha que ser traduzido para as pessoas. Isso é um facto. Os intelectuais são assim, e essas pessoas são importantes também na vida e na Igreja. Mas o João XXIII era também muito simples. E ele dava exemplos de como é que é, o que é partilhar. O que é partilhar? E ele dava o exemplo. Há duas crianças na escola. Tu não te lembras, tu és uma pequena, aos nossos lares, uma pequena, de São Miguel. Tu não te lembras, mas antigamente havia umas carteiras que a gente ficava na mesma carteira. Sim, senhor. Não te lembras, tu és de outro tempo. Apanhei, sim, senhor. Tu és uma pequena nascida no século XXI. Umas em madeira que até tinham assim uma coisinha para pôr a caneta. Para pôr a caneta e um buraquinho que era para pôr... Antigamente a gente usava era canetas de tinta permanente e tinha um buraquinho para pôr o tinteiro. E então, o Papa João XXIII dizia assim... Há dois meninos na mesma carteira. Um tem 2 lápis, o outro não tem nenhum. Aquele que tem 2 lápis tem a obrigação de dar, não emprestar, é dar um lápis ao outro menino. Porque aquele lápis que ele tem a mais não é dele, é do outro. Mas o pai trabalha, o pai é honesto, o pai é que arranjou aquele lápis. Pois, graças a Deus que o pai tem isso tudo, e por isso mesmo é que ele deve partilhar com o outro, que às tantas, por alguma razão também, não pode ter. Não interessa, não estamos a julgar nem um lado nem o outro. O outro menino tem direito àquele lápis. Ele explicava isto para dizer o que é a partilha. A partilha é quando eu tenho a mais e outro tem a menos, aquilo que eu tenho a mais já não é meu. Ponto final. Ponto final. De uma maneira fácil. Não é? Tão simples. Tão simples. É isso mesmo. Este Evangelho deste fim de semana tem que nos fazer pensar nas nossas escolhas. A coisa mais triste que existe à face da Terra é haver cristãos católicos que levam gente a tribunal por causa de bens deste mundo. Os tribunais estão a abarrotar de processos de cristãos. Como é que eu sou cristão, batizado, e levo um irmão ao tribunal porque o terreno dele tem mais um palmo do que o meu, ou porque a serventia, eu não quero dar-lhe a serventia, ou por causa de tolices? São coisas às vezes absolutamente ridículas. Todas as pessoas que brigam por causa dos bens deste mundo deviam passar dias e noites inteiros acampados nos cemitérios para saber, é aqui que eu acabo e não levo nada, é só aqui. Essa gente devia acampar para os cemitérios, para ver que a vida acaba ali mesmo. A gente acaba todos iguais. Não há distinção entre ricos e pobres. Os cemitérios canadianos e americanos são excelentes nesse aspecto.
só uma placazinha pequenina que tem lá com a data. Nem sequer é uma data. O nome, António, morreu a tantos. Pronto. Francisco morreu a tantos. Jesuína morreu a tantos. E é tudo com Tudo, o relva, não há ali nada. Não há mausoléus, não há nada disso. É só aquilo. A gente devia ir acampar para os cemitérios para fazer escolhas melhores em relação aos bens e perceber que o mais importante das nossas vidas não são as coisas, são as pessoas. E perder pessoas por causa de coisas é uma tristeza autêntica. É uma tristeza autêntica. E o nosso Papa Francisco deu-nos um exemplo mesmo de se despojar dos bens. Foi quando ele foi, eu não sei como é que se diz, é eleito Papa? Sim. É eleito. Eleito. Quando ele foi eleito Papa, ele tem direito àquelas coisas todas ricas e Sim. ele quis continuar com o seu crucifixo, não quis aqueles mantos caros, não. Ele foi para o mais singelo, o sapato manteve-se o mais mesmo. humilde. Se as coisas serviam antes de ser eleito, porque é que não hão de servir a seguir? Não é? Porque é que a gente está de mudar só porque tem um cargo diferente? Quis morar numa casa que tem mais gente. O Papa Francisco precisa estar com gente. Ele no Palácio Apostólico, que é aquela janela onde ele aparece às quartas-feiras, faz parte do apartamento do Papa. É ali que ele mora. Os Papas normalmente moravam. O Francisco quis ir morar para uma casa de retiros, onde entra e sai padres e freiras e leigos. Uma casa onde tem gente. Porque isso é que está certo. A gente tem que apostar nas pessoas. Não é nas coisas nem nos bens. Isso é tudo fútil, tudo passageiro, é tudo fugaz. E os relacionamentos é que são importantes. As pessoas é que são importantes. As pessoas é que são importantes. Tenho pena às vezes que haja pessoas que ainda não perceberam isto. E se nós formos arrogantes, mas a vida vai ensinar-nos. Se formos arrogantes ao longo da nossa vida e se nunca ajudarmos os outros, um dia vamos morrer e os outros não se vão lembrar de nós. Ou se lembrarem vai ser por um motivo negativo. E a gente, quando está em momentos difíceis nas nossas vidas, que a gente faz balanços à nossa vida, a gente às vezes percebe que tristeza que eu fiz, que papel tolo que eu fiz naquele momento, naquela outra situação. Afinal, quando uma pessoa passa por um aperto na vida, ela é que percebe que não há dinheiro no mundo nenhum que a salve se não for para salvá-la. Que não há dinheiro nenhum que dispense a presença das pessoas. Que não há dinheiro nenhum que me livre de um perigo. Portanto, que a gente deve apostar diferente. São apostas erradas. Este jovem fez uma aposta errada. Ficou na história por ter feito uma aposta errada. Nem sequer tem nome, mas não sabe quem é. É um homem que tinha muito dinheiro. Pronto. E que não foi capaz de desprender-se do dinheiro. Por um bem maior, que era seguir Jesus. E ele não lhe ia faltar nada. Ele ia ter pão nosso cada dia a mesma. Não lhe ia faltar nada. É uma tristeza quando esta história fica aqui como um fracasso. Quem briga por dinheiro, quem está mal com alguém por causa de dinheiro, quem vive só, gasta a sua vida só para fazer mais dinheiro, para ter mais terras, para ter mais isto, para ter mais aquilo, e esquece da família, esquece dos filhos, esquece dos amigos, e não tem momento para mais nada senão para trabalhar, acaba na história sem nome. Acaba na história. Olha, era um homem rico apenas. Era uma pessoa rica. Era uma pessoa que só vivia para isso. Há pessoas que são tão pobres, que só pensam em dinheiro e só têm dinheiro. São pobres do resto, do mais importante. E isto é uma pena. Que haja pessoas que ainda não aprenderam. Nós já temos... à medida que avança a humanidade e que avança a história, nós devíamos aprender com os erros do passado. A gente está cheio de histórias de gente que fez escolhas erradas. Porquê é que eu não hei de aprender com eles também? Eu não sou uma tábua rasa. Eu não nasci num mundo que não tinha gente. Eu nasci num mundo que teve gente que já fez escolhas parecidas com as minhas e deram mal. Parecidas com as minhas e deram certo. Então eu tenho que saber fazer escolhas, olhar para trás, pelo menos, e ter esta inteligência de olhar para o lado e olhar para trás, para a história da humanidade e ver o que é que vale a pena investir na vida. E a gente percebe que, na história, os que ficaram para a história não foram os ricos. Foram os que souberam fazer escolhas arriscadas. Escolhas diferentes. São Francisco. Como é que a gente conhece São Francisco? Porquê é que a gente conhece São Francisco? Porque ele um dia era um homem riquíssimo. E era o herdeiro do património do pai. E um dia, numa praça pública, rodeado de gente, imensa gente, ele despiu-se totalmente. Ficou nu. E disse assim, eu não quero saber de mais nada daquilo que são os bens deste mundo. E depois houve um bispo que lhe deu uma capa, cobriu, e ele começou uma vida nova a partir dali, desprendendo-se de tudo. E ele tinha um lugar onde ele dormia, era no chão que ele dormia, num lugarinho, tinha 1,40 m, porque ele tinha 1,40 m, São Francisco tinha 1,40 m de altura. E o lugar em que ele dormia tinha 1,40 m de terra ali. E então ele dizia, ele pagava uma renda daquilo para não ter a sensação que aquilo era dele.
Fazia questão de alguém, um irmão dele, ir pagar uma rendezinha daquilo para não ter a sensação que era dele. Não é meu, não é meu, eu não quero isso. Vamos então Portanto, agora a conhecer agenda. a agenda. Tá bom. Vamos fazer escolhas. Vamos fazer escolhas melhores nas nossas vidas, que é importante. Valorizar o que vale a pena. E o que vale a pena são as pessoas. A maior riqueza da minha vida são as pessoas que entraram na minha vida. Isso é a maior riqueza. Isso é uma frase muito bonita. A maior riqueza que temos na nossa vida são as pessoas que fazem parte da nossa vida e que nos enriquecem por causa disso e que a gente também, com certeza, as enriquece. Esta semana estamos a ter as reuniões de catequistas. Ainda hoje há a missa na Santa Casa, às 5 da tarde. Depois, às 6 horas, há a reunião da direção da Fraterna Ajuda Cristã. Às 7 horas, há a missa na Matriz. E às 8 horas, 20 horas, a reunião de catequistas da Matriz e do aeroporto. Amanhã há a missa em São Espírito às 18h30 e reunião de catequistas às 19h. No sábado, missa no aeroporto às 19h. No domingo, missas São Pedro e Matriz 10 horas, 11h15 Santa Bárbara, 11h30 Almagreira, 12h30 Santo Espírito. Recordo que na próxima semana eu vou iniciar a visita aos doentes, começando na segunda-feira em Almagreira, em cada dia próprio da paróquia. Segunda em Almagreira, terça em São Pedro, quarta Santa Bárbara, quinta na Matriz e sexta em Santo Espírito. É sempre a partir das 10 horas da manhã. Recordo também que na segunda-feira haverá a reunião do Conselho Pastoral. O Conselho Pastoral é o órgão máximo de uma ouvidoria, da Igreja numa ilha ou numa ouvidoria. No nosso caso é ilha e ouvidoria. E aí estão os representantes de tudo aquilo que existe na nossa ilha, os movimentos, os grupos que existem na nossa ilha, e vamos reunir para tratar do plano pastoral para este ano, para tratar da visita, programar a visita da imagem peregrina aqui à nossa ilha em janeiro, ver o ponto da situação do nosso centro pastoral da ilha, o plano de formação para este ano na nossa ilha, as festas de verão, fazer uma análise às festas de verão e outros assuntos. Façam um apelo a que todos aqueles que fazem parte do Conselho Pastoral não esqueçamos às 20h30 no Centro Pastoral de Almagreira, segunda-feira. Um bom dia para todos os nossos ouvintes do Asas do Atlântico. Obrigada, bom dia.